Terra Serigi de hoje vai falar sobre guerra submarina. Foi no ano de 1942, em pleno auge da Segunda Guerra Mundial, que a população do litoral sergipano viveu momentos de terror. 3 navios foram torpedeados por submarinos alemães, causando a morte de quase 600 pessoas. Essa história está registrada em um livro, fruto de uma pesquisa realizada pelo professor Luiz Antônio Pinto. A tragédia provocou revolta na população que decidiu se vingar, perseguindo famílias que tinham descendência alemã e moravam no estado de Sergipe. Início da década de 40, países se enfrentam na Segunda Guerra Mundial. Nessa época, Aracaju ainda era uma cidade pouco evoluída. Em alguns bairros não existia luz elétrica e em muitas ruas faltava pavimentação. A área do centro era onde se concentrava a maior movimentação dos aracajuanos. O transporte marítimo era a principal ligação do comércio com o sul do país. Em 1942, em plena Segunda Guerra Mundial, Sergipe estava longe da área do conflito europeu. Mas uma tragédia ocorrida no litoral sergipano entre os dias 15 e 16 de agosto daquele ano colocaria o estado no centro das atenções. Foi aqui, em águas sergipanas, que 3 navios foram torpedeados por submarinos que participavam da guerra. O ataque aos navios mercantes Baipendi, Araraquara e Aníbal Benévolo foram sequenciados. Passageiros e tripulantes foram surpreendidos com a violência. Até hoje, a guerra envolvendo a capital sergipana desperta interesse de pesquisadores. Foi durante uma aula de história que o então universitário Luiz Antônio Pinto quis mergulhar nesse fato real. O historiador ele precisa se munir de vários tipos de documentos para poder cruzar esses dados e poder, assim, apresentar suas hipóteses e as suas verdades, né? E aqui na Biblioteca Pública Epifânio Doria, no Instituto Histórico, no Arquivo do Judiciário, entrevistando pessoas, visitando os cemitérios dos náufragos. Então, pouco a pouco, como quebra-cabeça, a gente começa a ter um entendimento de como foi todo aquele processo que envolveu os aracajuanos da época. E a gente percebe o seguinte, que os torpedeamentos, eles não se encerraram no mar. Ele gerou um turbilhão de acontecimentos em Aracaju. Italianos tiveram suas casas invadidas, alemães também, náufragos que chegam e passam a conviver no dia a dia com os aracajuanos. E esses náufragos, eles contam para os aracajuanos tudo o que passou no mar, os cadáveres, aí a pior parte. Os cadáveres que também foi chegando pouco a pouco e assustando os aracajuanos. Buscar entender a tragédia naval observando os aspectos sociais da população foi prioridade e abriu caminho para que o professor se aprofundasse nos fatos. A partir de agora, nesse ano, um novo desafio bate à minha porta, que é fazer o mestrado na Universidade Federal da Bahia. E lá eu vou estar comparando os torpedeamentos da Bahia com os torpedeamentos de Sergipe. Esses dois momentos dos torpedeamentos, eles marcaram a história do Brasil com a declaração de guerra. O Brasil reconhece nos torpedeamentos de Sergipe e da Bahia o motivo principal para declarar guerra à Alemanha e à Itália. Os torpedeamentos aqui em Sergipe mataram mais de 600 pessoas e assustaram toda a população costeira de Sergipe, né? Aracaju, Estância, Itaporanga, São Cristóvão. Então são municípios onde as pessoas de idade ainda mantêm viva a memória dessa tragédia. Debruçado sobre documentos, através de relatos de pessoas que viveram naquela época e arquivos, o professor descobriu como foi a reação dos sergipanos, principalmente dos moradores da capital, frente aos ataques. Em 1942, esta casa aqui no centro da cidade, onde hoje funciona a Cúria Metropolitana, era a residência oficial da família italiana Mandarino. Na época em que os navios foram afundados aqui na costa sergipana, a família teve a casa invadida por sergipanos revoltados. Era na torre da casa onde o patriarca dos mandarinos, o italiano Nicola, mantinha um radiotransmissor. Nessa torre, a população começou a querer desconfiar, achando que Nicola estava dando informações sobre o horário dos navios, a chegada, a partida, já que um deles vinha para Aracaju. A população não pensou 2 vezes, cercou a casa, invadiu a casa da família de Nicola Mandarino e promoveu um quebra-quebra, é um termo de época. A polícia vai intervir
ela consegue proteger a família Nicola Mandarino, mas é aberto um processo contra essa família. Mais tarde, Nicola Mandarino foi inocentado. A suspeita da população sergipana não procede, mas no imaginário do aracajuano, ele é o culpado. Eu costumo dizer que os sergipanos colocam Nicola Mandarino no banco dos réus da história. E depois do torpedeamento, a gente tem que entender uma coisa. A Aracaju entrou no clima de segurança e parecia que o espião ou o suspeito estava entre nós. E o que o espião faz? A gente não sabe a cara dele. Outras residências de alemães, né? Descendentes de espanhóis também. Muitos tiveram suas vidas devassadas pelo DOPS, pela polícia da época. Isso ser estrangeiro. E alguns sergipanos também pagaram, porque eram chamados de quinta coluna. Os navios que foram torpedeados pelos submarinos alemães transportavam mercadorias de valor. Com o naufrágio, muitos objetos foram lançados ao mar e resgatados pelos moradores para serem vendidos no comércio paralelo. Na imprensa da época, o registro do terror. O jornal O Globo, ele vai estar mandando para cá correspondente. A imprensa nacional pede aos jornalistas sergipanos que divulguem, compartilhem informações. Numa época que o jornalista não tinha liberdade, não. O DIP controlava as informações e o DIP local cumpria essas ordens. O Correio de Aracaju reclama porque ele quer publicar as matérias sobre torpedeamentos, mas a autorização para circular a informação sobre essa tragédia chegou tarde. Então o que a gente percebe é que os jornalistas sergipanos eles viraram o centro da atenção para compartilhar matérias com colegas de várias partes do Brasil e do mundo. Nos anos 40, Aracaju era uma cidade naval. O transporte marítimo era muito utilizado pela população para o comércio no transporte de mercadorias e também por passageiros. O antigo farol fazia parte desse cenário. Era daqui que saía a sinalização para os navios em alto mar. Na época em que os navios foram torpedeados na costa sergipana, o farol exerceu um papel importante nesse episódio. Luiz, que papel tão importante foi esse do farol naquela época? O farol tem uma memória viva dessa tragédia. Primeiro, os náufragos à deriva, no alto mar, eles tiveram a localização de que lado ficava a costa, porque o farol emitia um sinal como se fosse uma estrela cintilante, apontando para que lado ficava a costa. Então eles tiveram a segurança, principalmente os tripulantes, que estavam chegando em terra. A outra memória que o farol nos traz é em relação ao blackout. O farol, como as casas de Aracaju, tiveram que também o farol também teve que apagar sua luz. Se Aracaju precisou se esconder, é porque ela esperava pela guerra. Então o farol, as casas em Aracaju, todos tiveram que apagar as luzes. Então era uma medida de segurança da Marinha e também do Exército nesse período. Esse trecho de praia, na zona sul da capital, foi um dos cenários da tragédia naval. Foi aqui que chegaram muitos corpos dos náufragos, dos navios e também os destroços. Hoje o local é conhecido como a rodovia dos náufragos, porque foi aqui que muitos corpos foram sepultados. Como os navios estavam lotados de mercadorias, os destroços logo chegaram às praias e se estabeleceu um comércio paralelo desses produtos. Fazendas, que são os tecidos, xícaras, talheres, vários objetos foram chegando pouco a pouco nessa região, que elas estavam encaixotados. E além desse cemitério aqui, a beira-mar, a Marinha também fez um outro cemitério que é mais simbólico, né? Para a memória oficial dos antigos aracajuanos, o cemitério dos nossos verdadeiros é esse. Para a Marinha e para a história, o monumento tombado fica no Mosqueiro. E o cemitério dos náufragos lá, ele é apenas simbólico, mas ele também conta essa história dos torpedeamentos. E para Sergipe foi maior ainda a tristeza por conta do Aníbal, um navio que vinha repleto de sergipanos, né? Foram vários navios torpedeados no Brasil, mas para o sergipano, o que teve um peso maior, que lutou a cidade mesmo, foi Aníbal Benévolo. Na linha de viagem costeira dele, ele ia encerrar sua viagem em Aracaju. E trazia vários aracajuanos, distancianos, e de repente esse navio desaparece. Então a cidade fica em luto diante dessa tragédia e a gente percebe que realmente foi um grande evento vivido assim por uma coletividade. O ex-conselheiro do Tribunal de Contas, Tertuliano Azevedo, conta que na época tinha 12 anos e nada o impediu de se manifestar contra a guerra submarina. A
Cruz Vermelha veio para aqui porque deu muitos feridos, mas a população se revoltou de tal ordem, de tal maneira, que começou a depredar casa de italiano, de alemão, tudo que tinha aqui foram devastados. E a maior dela era a destruição de tudo que ele tinha de Nicola Mandarino. Quer dizer, o povo se revoltou contra isso. E depois, como o governo de Getúlio começou a demorar a declarar guerra à Alemanha e à Itália, nós fomos para a rua exigir a declaração de guerra. Dona Augusta Scioli viveu bem aquela época. Ela tinha 9 anos de idade quando os navios foram torpedeados. E a mãe dela adquiriu alguns produtos dos navios nas mãos de pescadores. Dona Augusta, como é que é essa história? Sua mãe comprou esses produtos? Comprava, porque os caixotes eram abertos na praia, ali onde hoje é o iate, e o pessoal comprava. Tecido, rendas, talheres, o que tinha vontade. Aí, então, depois os estudantes botaram um apelido, de Tibum Malafogado. Quem usasse algum produto, aí já sabia que tinha sido do Tibum, do naufrágio, né? Aí, uns usavam, outros tinham vergonha, depois começaram a usar. E por que tinha esse interesse em comprar esses produtos? Porque era coisa assim, era barato, os pescadores vendiam por qualquer preço, e porque também todo mundo queria ter uma recordação. Ter recordação. Depois que esses navios foram afundados, como é que ficou o clima aqui na cidade? O clima ficou triste, viu? Muito estudante quebrando tudo e corria para a casa do povo que diziam que era onde tinha os aparelhos, né? Aí na praia mesmo tinha Dr. Otto, gostava de uma bebida e diziam que encontraram lá também, era na casa de Nicola Mandarino. E onde sabia que tinha gente que fazia parte, assim, o alemão, o descendente de alemão, o povo quebrava tudo, os estudantes invadiam, era um horror. Relatos como o de Dona Augusta e de tantos outros sergipanos que foram ouvidos durante a pesquisa. Documentos, detalhes da história que devem ser preservados. O assunto serve até hoje de inspiração. Uma banda sergipana, a Sauna 970, formada por jovens ex-alunos de Luiz Antônio, gravaram uma música que fala da invasão submarina na costa sergipana. Pois o céu pode estar a te esperar no fundo do mar. O objetivo dos U-Boats, como os alemães chamam os submarinos, era acabar com o suprimento de materiais estratégicos que o Brasil mandava para os Estados Unidos. Borracha, ferro, tudo isso virava armamento lá. Então, os historiadores europeus, eles afirmam. Eles queriam minar isso aí. Exatamente, era uma estratégia, porque não foram torpedeados só esses navios, Anil Benévolo, Araraquara e Baipendi. Do Amapá até o Rio Grande do Sul, nós temos vários navios torpedeados, mas, historicamente, os mais intensos, o que fez o Brasil declarar guerra, foram os nossos, aqui em Sergipe. E você, tem alguma sugestão para ajudar a produzir o Terra Serigi? Então, mande pra gente. Anota aí o nosso endereço eletrônico, npe@tvsergipe.com.br, ou então ligue para o número 3045 44